Então, queridos irmãos, é uma alegria imensa sempre vir aqui ao Jefa e reencontrar pessoas queridas, corações tão fraternos. Mas, além dessa alegria, nós temos a alegria de estarmos festejando 36 aninhos, não é? A casa está comemorando 36 aninhos de existência. E a melhor forma da gente festejar é falando sobre os ensinamentos de Jesus e sobre os ensinamentos que esta doutrina libertadora, consoladora, nos proporciona. E, especialmente, eu me senti agraciada, não é? Com aquela questão que a gente diz, o fulano aniversaria, quem ganha o presente sou eu, né? Assim, às vezes a gente não diz? Pois é, o Jefa aniversaria e eu ganhei presente. Fui presenteada com essa temática, nesse tema que achei assim maravilhoso, que foi baseado numa obra de Emmanuel, O Consolador. Já ouviram falar? O Consolador, que é uma obra que, pela sua estrutura, parece muito com o Livro dos Espíritos, porque são perguntas e respostas. Só que essas perguntas foram feitas a Emmanuel, e Emmanuel respondeu. Depois de um tempo, resolveram compilar e fazer esta obra, não é? Mas nós queremos começar a nossa reflexão com o nosso querido codificador, Allan Kardec, quando ele vai colocar algumas temáticas, não é, alguns capítulos, organizar alguns temas muito valiosos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer, no capítulo 1 do Evangelho, no item 5, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Veja, isso é Kardec, que assina esse texto, no item 5 do capítulo 1. Ele vai sintetizar aí, olha, é uma ciência nova, ele já está dizendo que é uma ciência, ok? Ele tem esse aspecto de ciência. É uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a relação com o mundo corpóreo, a relação com o invisível com o mundo visível. E ele diz que é a chave, a doutrina espírita, o espiritismo é a chave com a qual a gente consegue compreender tudo. Tudo fica mais fácil de se entender sob a ótica espírita. Então, pensando como espírita, pensando sobre os postulados espíritas, pensando através dos princípios básicos que a doutrina nos oferece, tudo fica muito mais fácil da gente entender. Por que estamos aqui? Quem somos nós? É a primeira indagação, afinal de contas. Quem somos nós? Porque a gente pensa que sabe quem é. Na verdade, eu não sou Rosaldi, eu estou Rosaldi. Eu sou um espírito que estou aqui nessa trajetória experimentando, não é, esse vestuário
e adquiri essa identidade para essa existência. Então, se eu pensar dessa forma, se eu olhar para alguém pensando que este alguém é aquilo que eu estou vendo no presente, eu já não estou tendo uma percepção com o olhar que a doutrina espírita me faculta, me proporciona, quando ela vai dizer quem somos. Vai responder verdadeiramente quem somos nós. E quando ela vai dizer o que é que estamos fazendo aqui. E o que vai acontecer conosco quando a gente partir daqui. Ou seja, quando a gente chegar àquele momento que todos nós vamos chegar, de termos que ir para aquela morada que a gente diz, né? A última morada. Mas entendendo também, se eu compreendo os princípios da doutrina, eu vou entender que aquela morada última ali é de quem? Do corpo que eu habitei. Então, eu vivenciei, passei, tive várias moradas aqui na Terra. E a última é o cemitério, para o meu corpo. Mas eu vou ficar lá? Não, não é? Isso não é legal? Então, é isso que a gente vai refletir sobre essas questões, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente entende a doutrina espírita, porque ela tem esses aspectos tríplice, não é? Aqui na definição de Kardec, ele já falou sobre um aspecto, a ciência. É uma doutrina de experimentação que pode, como ele mesmo disse, encarar a fé raciocinada em qualquer época. A razão, por que isso? Porque ela pode ser submetida a qualquer experimento científico e vai ser exata. Não vai fugir daquilo que ela se propõe. Então, tem o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Mas nós queremos também uma outra frase de Kardec que está no primeiro opúsculo que ele divulgou, que ele escreveu, que é um opúsculozinho, né, um livrinho chamado O que é o Espiritismo. O que é que Kardec diz lá sobre o Espiritismo? Lá no preâmbulo, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Continuando, ainda nesse mesmo trecho, ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza e origem. Melhor, vamos colocar as vírgulas no lugar certo, né, Rosaldir? Vamos ler direito como o homem escreveu, senão já vai tirar. A gente sabe, né, a diferença de uma vírgula e de um ponto quando a gente vai ler um texto. Os senhores professores aí me perdoem, viu? Porque eu já ia cometer aqui um crime gravíssimo, não lendo a coisa da forma que está escrita, não respeitando a vírgula. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, vírgula, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, ela trata disso. A gente pode dizer que a questão da especialidade. Quando a gente precisa, a gente tem algum problema de saúde, ou algum problema também no dia a dia, na nossa casa, a gente precisa, é um problema na luz, a gente tem que procurar o quê?
um eletricista, né? Para cuidar, para resolver o problema da luz. Se a gente tem um problema de saúde no coração, a gente tem que procurar um especialista, não é? Um cardiologista, não é? Então, no que se refere ao espírito, a essa questão, o que existe entre o céu e a terra, como muitas pessoas dizem que existe até esse adágio, né? Que entre o céu e a terra existem tantas coisas que ninguém nem imagina, não é? Então, quem é o especialista nesse assunto? A doutrina espírita. Se queremos saber alguma coisa que foge à nossa compreensão, à nossa percepção em termos de matéria, que foge dessa nosso alcance, é a doutrina espírita. É estudando as obras da codificação, é estudando, não é lendo, que é diferente, não é? A gente pode ter lido, mas não ter estudado, não compreendeu, e continua a dificuldade nossa, não é? Então, ainda dentro dos textos, não é? Como eu disse para Alisson, que eu tinha que ter aqui a memória auxiliar, porque tem uns textos que a gente tem que ser bem fiel a ele, e também porque pode, de repente, a cabecinha aqui não funcionar, e eu estou com a minha memória auxiliar, que no tempo de escola era outra coisa, né? Não é, Fabi? No tempo da escola, a memória auxiliar era outra coisa. Então, essa minha memória auxiliar está aqui para me dizer também, lá o que Kardec disse em Obras Póstumas. Na primeira parte, ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência filosófica de efeitos religiosos. Filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia é espiritualista. Pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Base fundamentais de todas as religiões. 2 pontos. Coloca ele. Aí ele vai dizer: Deus, a alma e a vida futura. Todas as religiões tratam sobre isso, não é? Todas. Cada uma com a sua visão, com o seu enfoque. Mas é em torno disso, sobre Deus, a nossa, porque religião já vem do latim religare, que é religarmos a Deus, nos leva a criatura a se ligar ao Criador. Então, religião vai falar de Deus, falar sobre alma, né? Esse algo que transcende a nossa vestimenta física e a vida futura. E cada um tem a sua visão, as religiões constituída, não é? Tem religiões que a sua visão é de que morreu, acabou tudo. Outros que vai para um determinado lugar, aguardar o julgamento final. E, né, cada um que já passou por algumas religiões, eu passei pela católica, posso falar muito bem dela. Das outras não, porque não passei. Mas sei que cada uma tem a sua visão. Isso não vai mudar em nada. Porque a verdade é a verdade. As leis divinas são para todos e são imutáveis. E não é uma questão de aceito ou não aceito. Elas são. As leis divinas, elas agem no sentido de nos conduzirem ao nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento. Finalizando essa parte dos textos, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, ao contrário, vem confirmar, vem explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza tudo quanto Cristo disse e fez. Então, a gente percebe aí, quem diz isso é Kardec, na Gênese, no capítulo 1, item 41.
A doutrina, ela não veio destruir o evangelho, muito pelo contrário, ela veio confirmar, ela veio explicar, ela vem atualizar. Por quê? A natureza, ela está sempre progredindo, está se alterando e as leis precisam se adequar, mas a sua estrutura básica não se altera. No entanto, pela própria evolução da criatura, do planeta, de todos os seres, é preciso que haja também um ajuste, uma adaptação. Kardec, na época que a doutrina foi revelada, ficou e que trouxe para nós o Pentateuco, ele trouxe ali a estrutura básica da doutrina. Mas como ele mesmo colocou, ele não disse a última palavra. E temos aí até hoje, desde aquela época, cento e quantos anos, já esqueci. Todo ano a gente atualiza, mas agora eu não me lembro, não é? 160 e alguma coisa. Bom, os espíritos estão trazendo coisas novas. Estão sempre aprimorando aquelas informações. E há poucos dias, quando nós fazíamos o evangelho em casa, lendo um trecho do evangelho, não me lembro agora qual foi o trecho, mas assim, todos vocês já viveram essa experiência de fazer o evangelho no lar, faz a mesma leitura, mas tem uma vez que você vai ler aquele mesmo trecho e parece que a chavezinha faz assim, aí você diz, eita, eu não tinha percebido sobre esse ângulo, não é? Então, aconteceu isso lá na minha casa, com a família, algo mais ou menos assim, em que aquilo me disse o quê? Vocês podem saber, eu estou traduzindo, não é? O que foi, eu não me lembro agora o trecho, mas tipo assim, vocês podem saber muito, podem ter bastante conhecimento, mas sempre estão vindo conhecimentos novos, ou seja, você não sabe nada, você sabe até aqui, mas daqui para frente ainda tem muita coisa. Estava se falando alguma coisa sobre os ensinamentos de Jesus, justamente. Por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus era alguma coisa mais ou menos assim do nosso tema. Então, queridos irmãos, primeiro, vamos lá. Os princípios básicos da doutrina. Quais são? Vamos fazer de conta que a gente está numa sala de aula. Princípios básicos, o professor aqui do meu lado, eu estava dizendo, meu Deus, o professor aqui dirigindo e eu falando, vai ser uma beleza. E eu vou pegar aqui o professor dando aula. Princípios básicos da doutrina. Quais são? Vamos recordar, que a gente esquece às vezes, né? Existência de Deus, imortalidade do Espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, reencarnação. Não é? Então, a gente está recordando isso, porque há pouco eu falava sobre, às vezes, a gente diz que sabe, mas na hora de agir, a gente age diferente. Então, é importante a gente pensar, a gente compreender a doutrina espírita e agir conforme. Não é? A questão de Deus, a existência de Deus, como é que eu vejo isso? Então, eu preciso estar, por a importância, como eu disse, dessa temática, da gente estar revendo, refletindo, observando o que é que a doutrina espírita me diz, o que é que ela tem me falado, o que é que eu tenho aprendido e o que é que, para mim, hoje, já é assim, algo natural e que eu adquiri com os conhecimentos. Foi o Espiritismo que me deu isso. Ok? Então, a doutrina espírita, ela nos traz novas perspectivas. Perspectivas de visão, de percepção. E são perspectivas transformadoras. Ela nos traz verdades, porque são baseadas em tudo que Jesus nos ensinou. O que Jesus veio trazer, que foi tudo que
o nosso Pai Celestial mandou que ele viesse. Ele veio para implantar o reino de Deus em nossos corações, na nossa consciência. Quando nós fomos criados simples, lá no momento da criação, que o nosso Pai nos criou, ele colocou um chip. Vocês sabiam disso? Nessa época já existia chip. Ele colocou um chip em cada um de nós. Muitas vezes a gente diz assim, mas como é que Deus está me vendo? Como é que Deus consegue saber de tudo? Porque é um dos atributos de Deus, é ser onisciente. Não é assim que a doutrina espírita diz a gente? E é verdade. Ele é onisciente, mas como é que ele sabe de tudo que me acontece? Que acontece com cada um. E ele conhece cada um de nós. Veja que Jesus, o Filho de Deus, conhecia todas aquelas ovelhas que ele conviveu. Chamava pelo nome. Zaqueu, dai-te pressa de descer daí. Nunca tinha visto Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Aí Zaqueu sobe lá na árvore para ver Jesus, pelo menos de longe. Ele tinha vontade de ver aquele homem que ele ouvia falar tanto, maravilhas sobre ele, e Zaqueu tinha, ficado assim, animado, interessado, mobilizado para conhecer aquela figura. Sobe lá, porque era pequenininho, ninguém deixava chegar perto de Jesus, naquela multidão tão grande. Aí ele, vou subir na árvore. Está ele na árvore, Jesus aqui, caminhando. Jesus olha para a árvore, Zaqueu, desce daí. Como assim? Ele sabe meu nome. Só aquilo fez ele estremecer. Desce daí que ainda hoje eu quero ceiar contigo na tua casa. Jesus, Filho de Deus. E Deus, que é quem nos criou, não é? Deus é quem nos criou. Então, ele colocou em nós um chipzinho, que a gente dá o nome a esse chip de consciência. Todos nós temos uma consciência, que foi nesse chip que Deus gravou suas leis e botou em todos nós. Não é nessa memória aqui, não, é no espírito. Está no nosso espírito. Então, é assim que ele nos identifica e ele sabe. Não adianta a gente se esconder, fazer as coisas escondidinho, pensando que ele não está vendo, pensando que ele não está sabendo. É muita gente, como é que ele vai saber? Um turbilhão de gente. Eu vou fazer caladinho, quietinho aqui. Engano, está tudo ali. E ele está registrando, passando, gravando. E quando a gente retornar para o plano espiritual, aí é que a coisa vai ser bonita, porque aquele chipzinho vai ser tipo assim, bota lá, bota na tela, vamos ver. Lembram de André Luiz? Em Nosso Lar? Bota lá na tela. No caso de André Luiz foi uma coisa boa, né? Que foi para mostrar para ele que ele ficou assim, quem era que estava orando por ele? Lembra daquela senhorinha que ele ajudava, não ajudava de bom grado, mas ajudava, né? E aí, aquela alma boa era quem orava constantemente pedindo por ele. Ele ficou tão surpreso quando viu. Pois é, botaram lá o pendrivezinho, né? Vamos olhar, vamos ver quem é. Olha ela lá, orando, pedindo a Deus em prol de André Luiz, né? Que ele tinha feito aquela bondade, né? Então, queridos irmãos, a existência de Deus. Veja como a doutrina é maravilhosa. É um dos princípios básicos. Existência de Deus. Sim, mas essa ideia da existência de Deus a gente já tinha desde Moisés, né?
Moisés, ele trouxe a ideia de um Deus único, aquele Deus, sim, só que na época de Moisés, aquele Deus que ele apresentou para nós era um Deus que castigava, né? Daquele Deus severo, aquele Deus dos exércitos, do Deus que punia. Quem não cumprisse todas as determinações ia sofrer sanções. Era um Deus irado, que se irava. Era um Deus que era o Deus dos hebreus, não era dos outros. Mas aí, depois de Jesus, mudou, não mudou? Porque Jesus apresentou para nós um Pai. O Pai. E a partir daí a gente começou a ter uma visão diferenciada de Deus. E a doutrina espírita? A doutrina espírita, então, minha gente, quando a gente pensa sobre a ótica espírita, que é Deus, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, é uma maravilha. Deus é amor, diz João. É a definição mais, assim, que eu diria, mais linda. Deus é amor. No momento que ele nos criou, que cada um de nós foi criado, foi nesse momento onde ali Deus manifestou o seu grande amor. E nós que fomos criados por este amor, estamos amando? Sabemos amar? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje ainda. Mas isso é uma das verdades que a doutrina espírita fala para nós, né? Deus único, Deus onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. É isso que a doutrina diz para nós sobre Deus, que é Deus. Mas existe uma outra verdade na doutrina espírita que é, assim, extremamente valiosa para todos nós, que é a visão da vida futura. Vem dizer que nós somos imortais. Olha que maravilha, gente. A gente não morre. Por isso que falávamos ainda há pouco, o que está lá no cemitério é o corpo, o que vai para lá é o corpo. Mas nós não. Espírito, o ser pensante, que habita o corpo, não. É esse não. Imaginemos se nós não tiver, para quem, por exemplo, não tem essa perspectiva de que somos imortais e de que existe uma caminhada para todos nós e que a vida futura, ou seja, para onde nós vamos, o que é que vai acontecer conosco depois dessa experiência aqui na Terra? Para onde é que a gente vai? É um interesse de todo mundo, não é? Todo mundo se interessa por esse assunto. A doutrina espírita tem resposta. Responde, como Kardec disse lá atrás, de forma muito clara, sem dificuldades, não tem palavras para serem interpretadas. É dito como se diz, com todas as letras. Não tem dificuldade. Então, a gente imaginar, por exemplo, né, que um ente querido nosso, quando vier a óbito, vai desaparecer e que nunca mais a gente vai ver aquela pessoa. Ou eu mesma parar para pensar qual vai ser o meu fim, quando isso aí talvez nem tanto, mas qual vai ser o meu fim? Para onde eu vou? Vou desaparecer daqui? Então, é uma ideia muito dolorosa, não é não? Da gente parar para pensar, de estar aqui convivendo com as pessoas, estabelecendo vínculos afetivos, e depois isso tudo desaparecer. Não é coerente com a visão que Jesus trouxe
para todos nós sobre o reino dos céus e sobre a justiça divina, sobre o nosso Pai, o nosso Criador. Sabemos que, não é, através da doutrina espírita, que o que ocorre ali é apenas uma separação do corpo, o espírito se desprende do corpo físico, larga aquele corpo como se fosse uma roupa que não vai mais lhe servir e retorna ao plano espiritual. Para onde exatamente? Aí vai, com certeza, ele vai para um lugar adequado às suas necessidades, porque ninguém fica só e nem desamparado. Se ao desencarnar eu necessito ir para um hospital para ser tratado, para ser cuidado, é para lá que eu vou. Se eu vou para uma instância para continuar o trabalho, eu sei que Alisson não vai, porque, não é? Trabalhador aí, Francisco de Assis não vai. Eu já me apeguei com Alta de Souza. Alta de Souza. Por favor, que eu Alta, né, que eu frequento, que eu sou de lá, minha casa querida, me arranja um lugarzinho aí, quando eu passar, para pelo menos ficar. Olha, André Luiz, né? Foi limpar a sujeira, o vômito do pessoal. Eu não sei nem o que eu peço, mas eu quero algo pelo menos assim, me dê trabalho. Porque está aí uma coisa que eu não sei ficar é parada. Né? Eu conversava com o Alisson sobre isso. Né? Sofri um acidente, fiquei 6 meses com o pé, fui para botinha, fiquei cadeira de roda, fiquei de muleta, passei todas aquelas fases. Hoje estou agradecida a Deus porque eu estou em pé aqui. Passei a fazer palestra quando eu comecei presencial, era sentada. Agora eu já estou ficando em pé. Hoje eu dei graças e, olha, é a primeira que eu estou fazendo em pé. Agora que eu me dei conta. É a primeira, que as outras eu fazia sentada lá no Joana, eu ia para o Joana e ficava sentada. Olha que beleza, e hoje estou aqui, está bem. Meu médico me deu alta esse mês, graças a Deus, é por isso que eu estou assim, tão animada. Então, quando a gente, não é, passa por essa experiência, a gente vai para algum lugar, tem um lugarzinho maravilhoso reservado para nós. Então, pensar não dá. Espírita não pode mais pensar daquela forma. Morreu, acabou. Ficar com medo da morte não é para ter, não, né? Espírita, não pode mais, tá? Então, vamos começar a pensar como espírita, certo? Porque a gente, né, compreende, mas na hora a gente nem sempre... Mas vamos ver, queridos irmãos, como é consolador a ideia da continuidade, da gente continuar, da gente ter perspectiva de trabalho, ter as possibilidades. Então, a gente fica muito feliz quando tem notícia de um ente querido ou de um colega da casa espírita que está no plano espiritual trabalhando. Né? Muito, assim, é consolador demais. Mas vamos em frente, porque eu estou olhando para o relógio e ele está me dizendo ali que eu tenho que cuidar na vida. Comunicabilidade com os espíritos é outra verdade, não é? A gente tem a possibilidade de se comunicar com os espíritos, ou seja, a gente pode ter notícia desses que foram. Mas só através de psicografia, só, não é, aquelas cartas consoladoras. Não. Sabiam que não? Sabiam que tem outra? Olha, nós não somos espíritos, todos nós, a gente não só está, a diferença é que a gente está num corpo e o outro está sem o corpo, não é? Vocês já prestaram atenção que toda noite a gente ensaia para ser só espírito? Já não prestaram atenção? Que hora é essa? A hora do sono. Isso, quando a gente dorme, aí o corpo fica lá. Veja como é um ensaio. O ensaio, quando a gente morrer, não é assim? O corpo fica lá, o espírito se desprende e vai embora, né? Toda noite acontece isso. O corpo fica lá, a gente só não vai embora. Fica preso no corpo.
mas tem liberdade. A liberdade de ter uma percepção que aqui agora, acordado, a gente não tem. Certo? Vamos imaginar que uma pessoa minha, muito querida, que já foi para o lado de lá, está aqui agora me auxiliando, me inspirando nesse trabalho. Mas eu não estou vendo. Se eu dormir aqui, eu tiver eu posso, nesse desprendimento, ter a percepção. Ou, mesmo aqui, eu registrar. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Você registra, tem a sensação, que a pessoa está ali do seu lado. Então, gente, tem muitas formas. No sono, no sonho, a gente pode se encontrar. Pode. Não estou dizendo que a gente vai se encontrar, porque aí tem todos uns considerandos, tem todas umas, porque tem que ter objetivo, tem que ter condições, porque ele pode não estar em condições de se aproximar de mim, nem eu, porque se eu me aproximar, eu estou ainda tão mexida que vou me desmanchar. Então, isso não vai ser bom, nem para mim, nem para ele, Então, a gente precisa ter equilíbrio, tem que ter um momento adequado. Eu estou dizendo que pode, para a gente entender que não há essa separação, que os nossos entes queridos, pelo fato de estar no plano espiritual, estão tão distantes que nunca mais a gente vai ter notícia. Não é bem assim, certo? E tem uma outra verdade que é maravilhosa, que é a gente saber que existe um Pai bondoso, saber que nós somos imortais, que não vamos morrer, saber que a gente se comunica com os nossos amores, isso é muito bom. É muito bom saber disso, não é? Mas existe outra coisa que é muito bom também saber. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Sabiam disso? Nós não fomos criados para sofrer, de forma nenhuma. Sofrimento é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Mas nós fomos criados para sermos felizes, alcançarmos a perfeição. Esse é o determinismo que existe para nós. Deus nos criou para a gente evoluir e alcançarmos a perfeição. Agora, tem só um detalhe. Tem só um detalhe. Jesus, em certa parte do Evangelho, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Não tem essa passagem no Evangelho? Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É aí que está. É aí que está a chave da história. Todos, no entanto, é a vírgula. Aqui também seremos todos felizes. No entanto, tem uma condição. Como é que a gente pode ser feliz se nós ainda não aprendemos a amar? Não aprendemos a amar. Então, alguns espíritos nos dizem que é impossível ser feliz sem amor. O amor é a chave que a gente tem que abrir a porta que nos leva à felicidade. É uma chave. E essa porta, não é, que nos dá acesso para a felicidade, não é tão difícil assim da gente acessar, né? Porque, para começo de conversa, nós dissemos lá, no início, quando falávamos de Deus, que nós todos temos um chipzinho, não temos? Não falei? Deus nos criou, então. Todos nós somos dotados da centelha divina do amor. Aí vem aqui Emmanuel para ver como a nossa relação
com Deus é tão forte, que a gente ainda não percebeu o quanto. Emmanuel, aqui nesse livrinho, Fonte Viva, no número 30, na mensagem número 30, e tem como título da mensagem Educa. Normalmente essas mensagens, elas são desenvolvidas por Emmanuel baseada num texto de algum apóstolo, não é? Assim? Então, o enunciado aqui, eu estou falando porque só no enunciado que foi escrito por Paulo, que é baseado nele que Emmanuel desenvolve a mensagem, Paulo já diz assim, na sua primeira carta aos Coríntios: não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a pergunta. Tipo assim, você não sabe que Deus habita em cada um de vós? Não é? O Espírito de Deus, que vós sois o templo. Olha aí, o templo. Nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós. E aí, Emmanuel vai dar assim uma fechada dizendo: o Espírito, que somos nós, traz o gene da divindade. Tá bom assim ou querem mais um pouquinho? Para tirar a dúvida de que a nossa relação com Deus, a nossa proximidade com Deus é muito forte. É da nossa origem. Nem que a gente não queira. Eu não quero esse pai, não gosto. Não quero esse pai. Não quero nada conversa com Deus, não. Problema seu, mas não adianta. Ele é e vai continuar sendo seu pai. E de forma, ele diz aqui, Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Agora, como tudo, né, considerando a nossa condição de espírito imperfeito, Emmanuel não poderia deixar de dizer que, mas, ele adora um mais, né, Emmanuel? Para que a luz divina se destaque da treva humana, olha, para que a luz divina se destaque, a luz divina está aqui, mas para que ela se destaque da treva humana que somos nós, né, os trevosos, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É aí onde vem o quê? Outra verdade maravilhosa, a reencarnação. Para que esses processos educativos nos alcancem nos milênios. Então, encarnando e reencarnando, nós vamos adquirindo. Não tem para onde correr. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Essa chave, que é o amor, para a gente acessar a porta da felicidade, para a gente acessar essa luz divina que está dentro de cada um de nós, basta que a gente dê um mergulho em nós mesmos, que a gente busque a nós, não é lá fora, é dentro de nós. Eu quero encontrar essa centelha de luz. Eu preciso possibilitar, permitir, querer, desejar estar em contato com essa centelha divina. E aí nós vamos, eu trouxe aqui, para a gente lembrar disso, essa obra de Alberto Almeida, O Amor Pede Passagem. Alberto Almeida, já ouviram falar nele, né? Um palestrante de Belém do Pará, muito legal, gente, palestrante excelente. Ele tem alguns livros. Esse aqui, ele fala sobre o amor em diversos aspectos. Várias formas, coisas mais lindas que ele colocou nesse livro, nessa obra. Mas eu destaquei aqui um capítulo
o capítulo 20, lá no finzinho do livro, que ele vai falar sobre os trajes do amor. Não é interessante? Só o título. Os trajes do amor. Assim como a gente não tem, o traje está ligado ao vestuário, não é não? Como a gente se veste. Então, dependendo do lugar que a gente vai, a gente bota aquela roupa, tal, e mesmo no mesmo lugar, observe, todo mundo teve o cuidado de se arrumar para vir para cá, mas cada um escolheu a cor, um jeito, cada um tem um gosto, certo? Então, em relação ao amor, achei também interessante compartilhar essa ideia que ele traz para a gente, porque ele diz aqui, no que se refere, a gente estava falando de felicidade, né? Para a gente alcançar, nós fomos... temos que ser felizes. Então ele diz que as vestimentas de que o amor se vale na marcha para a felicidade. Aí ele vai falar aqui de várias formas, que ele vai dizer aqui que o amor, ele usa alguns trajes, algumas formas, algumas feições de amorosidade no nosso dia a dia. Inclusive, ele faz aqui uma relação com o sermão da montanha de Jesus, aquele sermão do monte. E aí ele vai dizer que nós vamos encontrar a amorosidade em algumas feições, de alguma forma, que é na humildade, a amorosidade na humildade, quando nós exercitamos a humildade. A amorosidade se apresenta na compaixão, quando nós treinamos a compaixão com o nosso irmão. Porque a amorosidade, necessariamente, ela tem que ser treinada com o nosso próximo. Amar, como diz Joana, se aprende amando. Então, é no treino do dia a dia que a gente aprende a amar, né? Mas, muitas vezes, a gente fica assim, amar. E aí a gente não tem uma ideia. Ele traz aqui para a gente, não é, uma noção de que muitos de nós já está em processo, já começou a sua caminhada rumo ao amor. Aquele amor, como fala no Evangelho, que diz assim, o homem, no início, só tem instintos. Melhor um pouquinho, tem sensações, não é? Quando está um pouco melhorado, tem sentimentos. E o ponto sublimado do sentimento é o amor. Amor é devotamento. E o devotamento é quando a gente se desprende, quando a gente sai de nós para olhar o outro, para ver o próximo. Tanto é que ele aqui diz uma frase bem interessante, que quando o amor reúne todas as qualidades, que ele vai falar aqui da compaixão, da ternura, da mansuetude, do perdão, da indulgência, da tolerância, tudo isso são trajes, ou seja, são feições de amorosidade. E aí ele diz, quando se reúne todas essas qualidades, aí nós podemos dizer que o amor assumiu o seu traje de gala. Qual é o traje de gala do amor? A caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, queridos irmãos, vejamos aí. Nós temos o roteiro, né? Nós somos imortais, somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus em nós, nos comunicamos com os nossos amores, nós estamos a caminho da felicidade, só precisamos da chave, que é amar. Então, precisamos aprender a amar e temos aí algumas dicas que já nos conduz a esse caminho da gente fazer o bem, da gente sair do nosso egoísmo e buscarmos a condição da necessidade do outro. Teremos, com certeza, todas as oportunidades que nós precisamos
para alcançarmos esse aperfeiçoamento, essa felicidade a qual todos nós estamos destinados. No Evangelho tem lá dizendo, a felicidade não é deste mundo ainda, mas começa aqui. Porque a gente fala da felicidade, não é? De uma forma plena. Mas nós temos momentos de felicidade e estamos começando o trabalho dessa caminhada, porque é da lei divina. Não podemos nos afastar. Isso é a verdade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê muito amor em nossos corações, meus irmãos. Muita paz.